A paz do Senhor. Amém. Deus em Cristo nos abençoe na noite desse dia. Gratidão a Deus por estar aqui pela primeira vez para fazer menção da palavra do nosso Deus. Amém? Quero externar minha gratidão a esse amigo, companheiro de ministério, pastor Edilson. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastora Sabrina. Que abençoe toda a sua casa. Que onde o Senhor colocar a palma das suas mãos, que haja prosperidade. Onde puser a planta dos vossos pés, que Deus vos dê a terra por herança. Amém? Deus abençoe todos vocês que estão aqui nessa noite. O pastor que me receberam ali, não estou vendo ele aqui, ele está atendendo, o pastor Maurício. Eu muito recebo, que Deus possa vir abençoar a vida dele também. Me faça acompanhar hoje aqui da preta mais bonita dessa igreja, meu nome é. Eu senti um arzinho de inveja no ar, irmão. Mas cada um que defenda a sua. O pastor falou que é dele, o outro varão falou que é a loura dele ali. Amém? Para quem não me conhece, sou o pastor Alberto Machado, eu congrego na Advec Cosmos. Eu tenho o pastor Diego Cunha, pastora Natália Cunha, são meus pastores. Sou casado com essa linda mulher e junto nós temos a Cauane, a Kailane, a Lara, a Ana Júlia e o Beto Júnior. Amém? Já aconteceu o avivamento, não precisa nem pregar mais. Amém ou não amém? Meus amigos ali, que era lá da Advec Marechal, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Meus irmãos, sem muita delonga, livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Fazer uma leitura responsiva nessa noite. Você consegue me ouvir aí 40 minutinhos? Escrito está. Eu leio de número 1, os irmãos vão ler o 2, 3 e assim sucessivamente. Ora, clamou ali uma certa mulher da esposa dos filhos do profeta Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabe que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. E o credor veio para levar consigo meus 2 filhos para serem servos à igreja. Então ele disse: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Em outras traduções está dizendo assim, ó, peça muitos e não poucos. A igreja. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe trazia os vasos e ela os... E a igreja? Meus irmãos, então azeite, mas não o azeite, mas não o que acabou ali, irmãos. Foi os? Então, se tem mais vaso, o azeite continua. Então, o azeite só parou porque os vasos... A pergunta é, quem é que confecciona os vasos? É Deus ou o homem? O homem, não é isso? E quem é que está multiplicando o azeite? Pegou nada não? Eu vou repetir. Quem é que está confeccionando os vasos? E quem é que multiplica o azeite? Então fala para quem está ao seu lado. O que é do homem acaba, mas o que é de Deus vai permanecer. Pastor, eu não peguei, eu vou repetir. O que é do homem vai acabar,
mas o que é de Deus vai permanecer. A tua empresa é de Deus, o teu casamento é de Deus, o teu relacionamento é de Deus, as tuas finanças é de Deus, os teus filhos são de Deus. Ei, o que é do homem vai acabar, mas o que é de Deus vai permanecer. Só você que acredita no poder dessa palavra, levanta essa mão, abre essa boca para adorar. Escute, eu não sei se você sabe, mas para que nós venhamos a entender a narrativa bíblica aqui nessa noite, eu preciso retroceder no primeiro livro do Reis, capítulo de número 17, aonde um profeta por nome de Elias, ele vai ser inserido na nação de Israel. Até então esse profeta é um profeta desconhecido, ninguém conhecia ele, ninguém sabia quem era ele. Mas por que Deus vai pegar o profeta Elias e vai inserir ele na nação de Israel? Eu não sei se você sabe, mas Israel vivia daquilo que plantava, vivia da agricultura. Então eles estavam adorando um Deus por nome Baal. Eles haviam abandonado os mandamentos e os preceitos de Deus. Estava se inclinando e adorando Baal. Baal era conhecido como Deus da fertilidade. Então tudo aquilo que a terra estava produzindo, o povo estava glorificando, exaltando e bendizendo o nome de Baal. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai inserir o profeta Elias na nação de Israel. Ele vai ser o único profeta no cânon sagrado que vai profetizar segundo a sua palavra. Ele vai dizer assim, ó, segundo a minha palavra, não vai cair orvalho e não vai cair chuva sobre a face da terra. Pastor, por que é que ele está dizendo que não vai cair orvalho e depois ele diz que não vai cair chuva? É porque se tiver chuva, a terra fica germinando, sim ou não? Se tiver orvalho, a terra também o que? Germina. Ou seja, talvez não tá, pastor, às vezes não está chovendo, mas a terra está frutificando, a semente está germinando. Por quê? Está caindo o orvalho. Pastor, o que é orvalho? Alguns conhecem ele como sereno. Você já parou para reparar que todas as vezes que não cai chuva do céu, mas o teu carro está parado, e quando você acorda de manhã, em volta dele tem aquela poça de água. O que é isso? É orvalho. Então Elias está dizendo, nem orvalho vai cair, ou seja, a terra não vai frutificar, a terra não vai germinar segundo a minha palavra. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, o tema seria: eu profetizo aqui embaixo e Deus autoriza lá em cima. Ah, você não pegou? Eu vou melhorar. Eu profetizo aqui embaixo e Deus autoriza lá em cima. Eu vim te dizer aqui nessa noite que toda palavra liberada no ambiente profético, ela vira decreto. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que aonde a caneta de Deus escreve, a borracha do diabo não tem o poder de apagar. É por isso que o profeta messiânico Isaías, ele vai dizer: secam-se a erva e caem as flores, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus vai dizer: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passam. Então você está aqui nessa noite debaixo de uma profecia, você está aqui debaixo de uma palavra profética. Deus me trouxe aqui para te dizer que tudo aquilo que Ele te prometeu ainda continua de pé. Está de pé, está de pé, está de pé. Ele profetiza, pastor. E quando ele acaba de profetizar, Deus fala assim: retira-te daqui. Como isso? Eu acabei de ter uma revelação top. Não. Eu vou te levar para o querite. A palavra querite no original significa cortar na medida certa. Talvez você está aqui nessa noite e está no querite de Deus. Deus está te lapidando, está te botando na medida certa. Querite significa lugar de. Talvez você está aqui no querite e está dizendo: pastor, o querite está doendo. Pastor, está apertado aqui no querite. Eu vim te dizer, irmão, talvez você está no querite, mas no querite de Deus não vai te faltar nada. Talvez, você não pegou, mas eu vou repetir. Talvez aquilo que você precisa, você não vai ter, mas aquilo que você necessita não vai te faltar. Porque no querite tinha pão pela manhã, mas também tinha carne pela manhã. No querite tinha pão pela tarde, mas também tinha carne pela tarde. Você talvez não vai ter o que precisa, mas o que você necessita não vai te faltar. Eu já tenho uma palavra para Advec, aleluia, Vila Valqueire. Ai, meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença dele aqui. Pastor, qual é a palavra?
Deus não atende capricho. O que Deus atende é a tua necessidade. E Ele já chegou aqui nessa noite para te socorrer, porque Deus já sabe qual é a tua necessidade. Só que a profecia vai se cumprir, sim ou não? Pastor, a profecia se cumpre. Aí Deus falou assim: Elias! O ribeiro secou. Os corvos vão parar de trazer pão e carne pela manhã, e pão e carne pela tarde. E a água do ribeiro se seca. Por quê? A profecia se cumpre. Aí Deus vira para ele e fala assim: sai daqui. E vou para onde, Senhor? Vai para Serepta. Por quê? Lá eu vou ordenar uma viúva que lhe surge. Irmão, olhe para cá. Você está no Querite de Deus. Deus manda você sair do Querite e ir para uma cidade chamada Serepta, porque lá Ele vai ordenar uma viúva que lhe surge. Na tua cabeça, essa viúva era alguém o quê? Oi? Rica. Alguém que tinha dinheiro. Alguém que tinha posse. Então imagine Elias saindo do Querite. Caminhando eu vou. É glória a Deus, é aleluia. E quando ele chega na porta da cidade, aí o Senhor apresenta a viúva para ele. Senhor, é essa? É. Não, mas o Senhor falou que ela ia me sustentar, Senhor. Essa viúva está catando graveto. Senhor, eu não estou entendendo. A senhora já vai entender, eu estou sentindo ele aqui. Senhor, eu não estou entendendo, essa daí é. Elias me falou assim: me dá um pouco d'água. Ela falou: tá bom, meu Senhor, eu estou indo buscar. E ele falou assim: ó, me traga também um bocado de pão. Aí a viúva vai retrucar e vai assim: ai, meu Senhor, o Senhor não está vendo o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui buscar esses 2 gravetinhos para fazer um bolo para mim e para o meu filho. E depois nós iremos comer. E depois nós iremos. Aí Elias falou: não. Se você obedecer a palavra do profeta, eu te garanto que enquanto a crise estiver instalada, a farinha da tua panela não acaba e o azeite da tua botija não vai faltar. Pastor, eu não entendi, então eu vou aplicar. Se você der crédito, obedecer a voz de Deus, a tua bênção está condicionada aqui hoje à tua obediência. Aquela mulher obedeceu a voz do profeta, ele liberou uma palavra sobre a vida dela. Ele está dizendo: enquanto a crise estiver instalada, eu profetizo que a farinha da tua panela não acaba e o azeite da tua botija não vai faltar. Por quê, pregador? Deus não improvisa, Ele é a provisão. O homem age no natural, mas só Deus age no sobrenatural de Deus. Profetiza para pelo menos 5 que estão ao seu lado. Fala para ele, fala para ela: tem provisão de Deus chegando aqui nessa noite. Tem provisão de Deus. Se você acredita no poder dessa palavra, abre essa boca para adorar. Tem provisão, tem provisão, tem provisão. Tem provisão de Deus chegando. Tem provisão aí, baterista? Tem provisão aí, batista? Tem provisão aí, tecladista? Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Aí o texto diz que a palavra vem ao profeta novamente. E qual é a palavra? Elias, retira-te daqui e vai se encontrar com porque eu vou fazer descer chuva. Irmão, do outro lado da cidade, o texto diz que o rei Acabe, ele está juntamente com o seu mordomo Obadias. O texto faz questão de dizer que Obadias era um homem que temia ao Senhor verdadeiramente. 1 Reis capítulo 18, verso de número 3. E Obadias, o mordomo fiel, que temia o Senhor verdadeira. E qual é a conversa de Acabe e Obadias? Olha, há muito tempo que não chove sobre a face da terra. Os animais estão perecendo. Não tem capim, não tem relva para eles comer. Olha, se eu for para um lado, você vai para o outro. E assim foi feito. Eu acredito, pastor, que Obadias, sendo um homem de Deus, foi pela direita. E Acabe, que não prestava, foi pela esquerda. Porque tudo que não presta vai pela esquerda. Amém ou não amém? Estou entregando a revelação, irmão. Aí o texto diz que ele vai se encontrar com Elias. Obadias se encontra com Elias. E ele pergunta: é tu o meu senhor Elias? Elias falou: sou eu.
tão certo como vive o Senhor. Aí Obadias fala: ué, o que fazes aqui? Ele falou assim: vai me apresentar o teu senhor Acabe. Aí Obadias fala: o que eu fiz para merecer a morte? Será que o senhor não tem ouvido a falar o meu respeito? Que não há reino, não há nação, não há lugares aonde eu fui te procurar, e a minha rainha Jezabel fez eu jurar perante o Senhor que eu não havia te encontrado. Será que o senhor não tem ouvido falar do meu respeito? Que enquanto ela pensou em matar todos os profetas, eu peguei 50 profetas, coloquei dentro de uma caverna. Eu peguei outros 50 profetas e coloquei dentro de outra caverna, e estou sustentando eles até o dia de hoje com pão e com água. O senhor não tem ouvido falar que eu temo a Deus? Mais uma vez, que eu temo a Deus desde a minha moça. Irmão, a pergunta que não quer calar: se não tem capim nem para alimentar os animais, pastor, aonde é que Obadias estava pegando pão e água para alimentar 100 profetas? Olhe para cá, irmãos. A Bíblia é o único livro que o autor senta do seu lado para te dar a divina revelação. A Bíblia é o único livro que tem a capacidade de explicar a si mesmo. A Bíblia é o único livro que é mais atual, pastora Sabrina, do que o jornal que vai sair daqui a algumas horas. É a palavra de Deus. Pastor, então me explica dentro da palavra. Explico. No livro de 2 Reis, capítulo 4, verso de número 8, existe uma mulher por nome Sunamita. Qual é o nome da mulher? Sunamita. Aqui já não é Elias, aqui já é Eliseu. Quem é esse Eliseu? É aquele que pede porção dobrada do espírito de Elias. Lembra disso? Que ele falou assim, Elias falou: então se tu me ver subindo no redemoinho e segurar a minha capa em suas mãos, não deixar ela cair no chão, assim o Senhor te conceda aquilo que você... Ou seja, ele viu, ele pegou, e Deus deu para ele porção do... Ou seja, o milagre ia ser dobrado. Mas a prova também ia vir em dobro. Porque tem um ônus e tem um bônus. Então essa mulher, todas as vezes que ela vê Eliseu passando, ela fala: marido, eu observo que esse que passa por aqui verdadeiramente é um santo homem de Deus. O que o senhor acha de nós fazermos um quartinho para ele junto ao muro? E todas as vezes que esse homem passar por aqui, ele tem onde reclinar a sua cabeça. Vamos colocar ali uma mesa, uma cadeira, um candeeiro e uma cama, para que ele venha onde ter repousar. Aí o texto diz, pastor, que o marido vai conceder. Aí Elias vai ficar tão grato que ele vai falar assim: Geazi, eu estou vendo que essa mulher, ela precisa de algo, tem algo faltando. Ele vai chamar a moça e falar assim: o que tu precisa? Ela fala: Senhor, eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo. Sabe o que ela está dizendo? Tudo que eu tenho eu já preciso, eu já sou farta de tudo. Aí Geazi vai abrir o balcão e falou assim: meu Elias, ela não tem filho. Aí Elias falou: então Senhor, conceda aquilo que ela não tem, e no tempo determinado, na hora tal, ela vai abraçar uma criança. Olha para cá, fala para quem está ao seu lado: a mão que planta é a mão que colhe. Fala assim: a moeda de honra se paga com honra. Pastora, pastor, vai passar o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, e quando chega no capítulo 8, o texto diz que vai ter uma fome extrema na nação de Israel. Vai ter 7 anos de fome. Lembra? Na época de Elias, 3 anos e meio. E na época de Eliseu, 7 anos. Por quê? Ele pediu porção dobrada. Ele ia fazer milagres maiores. Mas a provação também iria vir, hein? Ou seja, 3 anos e meio de seca no tempo de Elias e 7 anos no tempo de Eli. Eu te falei que a mão que planta é a mão que... a moeda de honra se paga com... Eliseu se sentiu tão grato por aquilo que aquela mulher fez por ele, que ele vai mandar chamá-lo e falar assim: olha, Deus falou comigo que vai ter 7 anos de seca aqui na nação de Israel. Procure qualquer outra terra que não seja a terra de Israel e lá permaneça durante 7 anos. Agora eu te explico aonde é que Obadias, na minha concepção, estava pegando pão e água. Sabe aonde, pastor? Na nação vizinha. Porque essa mulher aqui, ela ficou 7 anos na terra do Filisteu, e lá tinha tudo. A profecia era para quem? Para a nação de Israel. Então onde Obadias está pegando pão e água? Na nação vizinha. E qual é o discurso? Vocês sabem que eu sou homem de Deus. O país está passando por uma crise, e quando essa crise passar, eu venho aqui e pago tudo que eu devo. A reputação do homem estava lá em cima.
Só que existe um fator que quando chega, ele chega para o rico, chega para o pobre, chega para o negro, chega para o branco, chega para quem tem, chega para quem não tem. Pastor, que fator é esse? É a tal chamada dona morte. Simplesmente ela chega e chega sem avisar. E o texto faz questão de dizer que esse Obadias aqui, ele morreu. Mas ele deixou o quê? Uma dívida. O historiador Flávio Josefo, no seu livro História dos Hebreus, na página 488, ele vai afirmar que esse Obadias aqui era marido dessa mulher de 2 Reis, capítulo número 4. Pastor, e o que faz o senhor acreditar nisso? O nosso pastor diz o quê? Que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Eu te dei 2 citações aqui. A primeira, 1 Reis capítulo 18, verso de número 3. E Obadias temia Deus desde a sua mocidade. 1 Reis capítulo de número 18, verso de número 12. E ele temia o Senhor desde o seu nascimento. E quando essa mulher está passando pelo período da crise, quem é que está na porta dela? Os credores. E sabe quantas vezes os credores iam lá, pastor? A primeira vez. Iam pela segunda, iam pela terceira vez. A primeira vez, ele notificava a pessoa da dívida. A terceira vez, era uma lei mosaica, levava tudo que tinha dentro de casa. E a terceira vez, levava os filhos para ser escravo. Por que Moisés está dizendo isso? Se alguém morresse e deixasse uma dívida, os seus filhos iriam ser escravos para poder pagar a dívida. Se a dívida fosse muito alta, eles levavam tudo que tinha dentro de casa. Então, quando os credores vão lá pela primeira vez, eles vão notificar a mulher que o marido havia morrido e tinha deixado uma dívida. Se alguém morreu hoje, é fácil, pastor. Sabia que hoje é fácil morrer e tendo dívida? Sabe por causa de quê? Há mais ou menos 3 meses atrás, morreu um senhor da igreja que eu era, e ele deixou uma dívida, porque a minha esposa, ela tem um banco lá, o BMG, ela faz empréstimo consignado, esse negócio doido aí, para pensionista, esse negócio aí. Ela faz para negócio de trabalhador, esse negócio doido aí. E eu gosto de ler, pastor, até bula de remédio eu estou lendo. Eu gosto de ler. E de repente chegou uma senhora lá chorando muito. E eu saí para poder ver o que ela estava fazendo lá no escritório. Eu falei, por que essa senhora chora? Ela, amor, você não sabe. Eu falei, o quê? Seu Paulo morreu. Eu falei, morreu? Eu falei, é por isso que ele está sumido. E a senhora está aqui gritando, está berrando, porque o banco está cobrando ela. E eles querem receber. Eu falei, me dá aqui o contrato. Quando eu li o contrato, tem um seguro chamado prestamista. Qual é o nome do seguro? Prestamista. Eu falei para ela, olha, tudo aquilo que ele fez de empréstimo, tudo aquilo que ele está devendo no banco, esse seguro aqui quita tudo. A senhora está isenta, não precisa pagar mais nada. Isso tudo que o banco está falando para a senhora, ele quer entrar na tua mente. Aí eu continuei lendo a cláusula, pastor. E quando eu fui ver lá no finalzinho, na letra pequenininha, estava escrito assim, ó, que ela ainda tinha, em caso de morte, falecimento, acidente, dentre outras coisas, ainda tinha um seguro de 10 mil reais. Eu falei, olha, o banco vai quitar a tua dívida, a senhora tem 10 mil para receber. Aquela mulher que era choro, pranto, olhou para o céu e falou, glória a Deus, aleluia. Até depois de morto, meu velhinho pensava em mim. Só que aqui em 2 Reis, capítulo 4, não tinha seguro prestamista. Alguém tinha que pagar a dívida. Só que quando a crise bate na porta dessa mulher, ela não se desespera. Ela não vai para o Facebook, ela não vai para o Instagram, ela não vai para o status, ela não procura um parente, ela não procura um melhor amigo. Quem ela vai procurar? O representante de Deus na terra. Ela sabia que ele era o único que poderia mudar o status que ela estava vivenciando. Ou seja, irmão, tem gente, pastor, que não quer se abrir com o representante de Deus na terra, aí vai se abrir com o melhor amigo. Ei, todo melhor amigo tem outro melhor amigo. Tudo aquilo que você conta para ele, daqui a pouco Valqueire todo está sabendo. Se Deus colocou aqui o pastor e a pastora, eles são representantes de Deus na terra. Eles vão ter uma palavra de direcionamento que vai mudar o rumo da tua vida. Seja lá o que você esteja passando, procure eles. Eles vão ter uma palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que leva para o céu. É a palavra. Escute. Quando ela procura o representante de Deus na terra, a primeira coisa que Eliseu vai falar para ela: declara o que você tem dentro da tua. Ela vai dizer, a tua serva não tem. Por que ela está dizendo, pastor, que não tem nada? Porque até o que ela tinha, ele já havia perdido. Mas fala para quem está ao seu lado, para o novo chegar, o velho tem que sair.
Isso é muita profecia para pouco glória. Eu vou repetir, para o novo chegar de VEC Vila Valqueire, o velho tem que sair aí. A palavra para você hoje é OLX. Eu não errei não, eu vou falar de novo. A palavra para vocês hoje é OLX. O que quer dizer isso? Desapega do passado para viver o novo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não tem como viver algo novo preso no passado. Não tem como viver o extraordinário preso no passado. Não tem como viver um relacionamento novo preso no relacionamento dos passados. Deus me trouxe aqui para te dizer: desapega do passado, porque tem algo novo chegando da parte de Deus aí. Deixa eu ver quem acredita. Levanta essa mão, abre essa boca para adorar. Tem algo novo, tem algo novo, tem algo novo. Eu vou deixar você adorar pelos 10 segundos. Adore. Vai adorando. Quando ele fala, pastor Edilson, tu não tem nada? Então não tem como eu fazer? Sabe por causa de quê, pastor? Deus sempre falou assim: eu dou 100 por 1, eu dou 90 por 1, eu dou 30 por 1. Ei, para o milagre acontecer, você tem que entregar alguma coisa. Pastor, mas eu não tenho nada. Eu costumo dizer que Deus já parte daquilo que nós. Talvez ela falou que não tinha nada, porque para ela o que ela tinha era o que? Insignificante. Mas para Deus era o que ele precisava para operar o extraordinário. É por isso que eu digo que culto você não veio para receber, culto você veio para entregar. E o que tu vem entregar aqui nessa noite? Ah, pastor, eu não tenho oferta, mas talvez você tenha um glória, talvez você tenha um aleluia, talvez você tenha uma salva de palma, talvez você tenha meia dúzia de línguas estranhas. Ei, talvez para você isso é pouco, mas para Deus é o suficiente para ele operar o extraordinário sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre o teu relacionamento. Aí ela fala assim: calma aí, se não uma botija de azeite. Aí ele deu a palavra de direcionamento. Qual foi a palavra? Vai para a tua casa, passa lá na vizinhança e pega muitas vasilhas e não pega. Por que ele está mandando pegar muitas e não poucas? Sabe o que ele está querendo dizer para aquela mulher? Ô mulher, quem vai determinar o tamanho do teu milagre hoje aqui é você. A pastora já pegou. Eu vou aplicar. Se pegar muita vasilha, o milagre é grande. Se pegar poucas vasilhas, o milagre é pequeno. Pregador, eu não entendi. Se der muito glória, o milagre é grande. Se ficar de boca fechada, o milagre é pequeno. Se der muito aleluia, o milagre é grande. Se der pouca aleluia, o milagre é pequeno. Se bater muita salva de palmas hoje aqui, o milagre é grande. Mas se ficar me olhando de cara fechada e braço amarrado, o milagre é pequeno. Ei, a de VEC Vila Valqueire, quem vai determinar hoje o tamanho do teu milagre é você. Então reaja, pelo amor de Deus, do tamanho do teu milagre. Tem milagre chegando, tem milagre chegando, tem milagre chegando da parte de Deus aí. Só você que acredita nisso, levante essa mão, abre essa boca para adorar. Tem milagre, 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 tem milagre chegando da parte de Deus. Escute, eu vou deixar você adorar, vai. 10 segundos de adoração, 10 segundos, vai. Quem vai determinar o tamanho do teu milagre é você. Adora ele, adora ele, adora ele. A casa já está tomada. Quem é batizado com o Espírito Santo, você está proibido de falar o português. Fala aquela língua que o diabo não entende. Cumeleta, calá, badada, prando, repica lá. Tem milagre chegando, 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 tem milagre chegando aí. Escute. E depois o que eu faço? Vai para a tua casa. Entra dentro do teu quarto e feche a porta sobre ti e sobre seus. Pastor, isso aqui mexe comigo.
Isso é da Breia Antiga? A campanha mais comum que tinha na Breia Antiga era a campanha das portas a... Por que o pastor colocava essas campanhas na igreja? Porque a intenção do pastor era: todos aqueles que entrar por essas portas recebam aquilo que vieram buscar. É por isso que era a campanha das portas a... Mas o profeta está dizendo: entra dentro da tua quarta, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e sobre os seus. Você mexeu comigo, pastor. Eu fui perguntar a Deus, foi Deus, por que o profeta mandou fechar a porta? Aí Deus me respondeu, falou: meu filho, existe milagre que eu vou fazer na vida de todo mundo, mas tem milagre que é só para você e para a tua casa. Era Eliseu dizendo: ei mulher, existe coisa que Deus vai fazer na vida de todo mundo, mas a provisão hoje é só para você e para a tua casa. Ah, você não está entendendo, tem coisa que Deus vai fazer para todo mundo, mas tem coisa que Ele só vai fazer para você e para a tua casa. O teu milagre está chegando hoje. Deixa eu ver quem acredita no poder dessa palavra. Pastor, isso aqui mexeu comigo, pastor. Eu fui perguntar a Deus: Deus, por que é que o Senhor deixou eles levarem tudo que tinha dentro da casa? Aí Deus me falou: era para poder abrir espaço. Pastor, eu não estou entendendo, eu vou aplicar. Filho, traz uma vasilha. Eles estão certos. Traz mais uma. Traz a de número 100. Ou seja, começou o quarto encher. Ou seja, no lugar da cama que eles levaram, tinha azeite. No lugar do guarda-roupa, tinha azeite. No lugar da penteadeira, tinha azeite. No lugar do fogão, tinha azeite. No lugar da geladeira, tinha azeite. No lugar do reque, tinha azeite. No lugar da mesa, tinha azeite. No lugar do sofá, tinha azeite. Ou seja, a casa estava tomada de azeite. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você: tem azeite aí? Tem azeite aí? Tem azeite? Deixa eu ver se tem azeite aí. Reaja, pelo amor. Azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite. A casa estava tomada de azeite. E a já está descendo o azeite aqui. A glória dele já se manifestou aqui nessa noite. A glória você não vê, mas a glória você sente. Deixa eu ver quem já está sentindo essa glória aqui. Está descendo, está descendo, está descendo a glória dele aqui, está descendo. Essa calapa da raplando, revica lá, trouxe terra. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Seja batizado com o Espírito Santo. Desceu um varão aqui, qual é o nome dele? É renovo, é renovo, é renovo, é renovo. Seja renovado agora. Acabaram-se as vasilhas. Então o azeite, eu te disse o que é do homem, mas o que é de Deus vai permar. O teu casamento é de Deus, a tua casa é de Deus, as tuas finanças é de Deus, a tua empresa é de Deus, os teus filhos são de Deus. Ah, você não está entendendo, mas eu vou profetizar. Eu vim aqui, irmão, você não está no culto
do empate, você não está no culto da derrota, mas você está no culto da vitória. Talvez aquele que você, aleluia, quisesse que estaria perto de você, você falou: ai, eu queria tanto que meu marido estivesse aqui, eu queria tanto que meu filho estivesse aqui, eu queria tanto que minha filha estivesse aqui, eu queria tanto que minha esposa estivesse aqui. Então profetiza para essa cadeira vazia e fala: esse lugar que hoje está desocupado, mas eu profetizo que a partir de hoje alguém da minha casa vai sentar aqui nesse lugar. Começa a profetizar: você está no culto da vitória. Pastor, pensa numa mulher que dormiu pouco e acordou. Irmão, Deus mudou a vida dela da noite para o dia. E sabe o que me chama a atenção aqui? É que quando o negócio prosperou, pastor, quando o negócio começou a crescer, ela sabe onde ela foi? O profeta, aquele que liberou a palavra sobre a vida dela. Porque tem muitas pessoas, eu vou falar aqui, que eu não queria falar essa palavra não, mas Deus está te usando aqui. Aleluia. Irmão, quando o culto, Deus está na casa, é isso aí, irmão. A casa fica tomada, o ambiente fica propício, o povo fica sensível. Eu estou vendo pessoas chorando aqui. Pastor, porque eu estou chorando? É porque está no pecado? Não, é porque ainda tem crente remanescente que é sensível à voz do Espírito Santo. Pastor, e por que eu não estou chorando? É porque você não está sentindo. Você chora vendo um noticiário, você chora vendo um filme, uma série na Netflix, mas há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Talvez você está com a carga emocional tão grande de você, dentro de você, que você não consegue botar para fora. Você quer ser durão, você quer segurar. Ei, a psicologia diz que o choro é uma reação natural do corpo para colocar os sentimentos de angústia e tristeza para o lado de fora. Ei, então começa a botar para o lado de fora aquilo que está te fazendo mal do lado de dentro. Bota para fora. Eu estou sentindo ele aqui. E sabe por que essa mulher está vivenciando tudo isso aqui? Irmão, eu vou falar para você, hein? Se você não pegou essa palavra de oferta aqui, irmão, isso é gravado, pastor? Então você pode ver de novo. Essa mulher só está vivenciando o sobrenatural de Deus aqui, pastor, é porque alguém lá atrás plantou. E quem foi esse alguém? Obadias. Porque quem investe no reino nunca erra. Sabe por causa de quê? Na tua maior hora de necessidade, o altar vai te socorrer. Essa família aqui está passando por uma crise existencial. E quem socorreu ela? Os céus. Talvez essa semente que você... É porque... eu estou sentindo ele aqui. Pastor. Sabe que o profeta Abacuque fala assim, ó: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia... Por que está dizendo o produto da oliveira poderia mentir? É porque arava a terra, pastor. Colocava semente na terra. Semente na segunda, semente na terça, semente na quarta, semente na quinta, semente na sexta, semente no sábado e semente no domingo. Tampava a terra e depois vinha molhando a terra. Aí ele falou assim, ó: talvez a semente de segunda não germinou, mas a de terça brotou. Talvez a de quarta não brotou, talvez a de quinta não brotou, talvez a da sexta não brotou, mas talvez a do sábado não brotou, mas a do domingo brotou. É por isso, irmão, se tiver culto na terça, semeie na terça. Se tiver culto na quarta, você não está entendendo. Porque na tua maior necessidade o altar vai te socorrer. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Matou o gigante, sim ou não? O que ele fez com a espada? Levou para casa? Não, levou para o sacerdote. Ai, sacerdote, essa aqui é a espada de Golias. Sabe o que o sacerdote fez? Pegou a espada e colocou atrás do lado. Davi estava tendo a rebelião. Aonde é que Davi vai? No templo. E quando ele chega no templo, sabe o que ele faz? Sacerdote, me dá uma lança. Irmão, se ele ofertou espada, por que ele está pedindo lança? Porque Davi já havia até esquecido aquilo que ele havia ofertado.
Ele tinha esquecido. Aí o sacerdote falou: Davi, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Por quê? Aleluia. Eu não tenho lança, não tem não. Mas lembra quando você venceu Golias? Eu lembro, foi uma vitória triunfante, não tem como me esquecer. Então, Davi, tu trouxe a espada aqui para o altar de Deus. O sacerdote foi atrás do altar, pegou a espada e colocou na mão dele. Ou seja, na maior necessidade de Davi, quem socorreu ele foi o altar. Eu não sei qual é a tua necessidade aqui nessa noite, mas o altar vai te socorrer. Só você que acredita no poder dessa palavra. Eita, já tem uma aqui de pé, já tem outra lá com a mão levantada, já tem outra ali. Ei, a casa está tomada, o altar responde, o altar responde, o altar responde, o altar. Eu estou sentindo a presença, eu estou sentindo. Quem sente essa presença, adora. Tem resposta de Deus hoje no altar. Tem resposta de Deus hoje no altar. Quando a tua visão chegou, foi porque alguém semeou, alguém plantou lá atrás. Talvez aquilo que você plantou hoje aqui, talvez você não vai nem usufruir. Mas Deus me disse: o teu filho, o teu neto, o teu bisneto, alguém vai dizer: se eu estou vivendo hoje o sobrenatural, é porque alguém da minha casa plantou lá atrás, para que eu tivesse, aleluia, para que eu viesse a viver o extraordinário de Deus hoje. Se você está aqui é fruto da oração, se você está aqui é fruto da semente de alguém. Então aquela mulher, quando a casa ficou tomada de azeite, ela foi aonde? Naquele que havia liberado a palavra profética sobre a vida dela. Pastor, se fosse nos dias atuais, quando ela chega lá no Eliseu, ela falou assim: Eliseu, o negócio lá em casa prosperou. O negócio lá deu tão certo que eu já não tenho mais lugar para botar. A casa está tomada de azeite. Aí Eliseu chama ela: vem cá, minha filha. A instrução para você é: se fosse hoje, vai lá e vende tudo. Dá o dízimo. Hoje. E você e tua família viva do que só. Sabe o que ele está dizendo? Se der para ir para Disney, Orlando, vai. Mas se não der, vai para o Beto Carreiro. E se não der para ir para o Beto Carreiro, vai para o Tivoli Porco aqui, Tivoli Porco. Pastor, e se não der para ir para o Tivoli Porco, vai na cantina da igreja. Mas vai usufruir daquilo a qual o Senhor prosperou sobre a tua vida, sobre a tua casa. Só para você entender, olha para cá, irmão. Só para você entender o que Deus fez na vida daquela mulher, por conta de uma semente que alguém jogou lá atrás. Pastor, se fosse hoje, eu estou falando se fosse hoje, aqui hoje, eu posso conjecturar, só não posso ferir nem alterar o texto. Olha para cá. Era tanta azeite que aquela mulher tinha, se fosse hoje ela seria sócia e proprietária da Light. É doideira isso, né? Aonde está isso? Lá em Mateus. Era quantas virgens? 5 tinham o que dentro da sua lamparina? E o azeite fazia a lamparina ficar o quê? Só para você entender a dimensão, pastor, da onde é que essa mulher chegou, aonde é que Deus colocou ela, por conta de uma semente. Tem azeite aí? Tem azeite, tem azeite, tem azeite. Olha pra cá. Tudo que se pensa na área de cosmético hoje tem óleo, né? Óleo rinse, óleo isso, óleo. E tudo que se faz no cosmético é feito através do quê? Óleo. Se fosse hoje, ela seria sócia proprietária da P&G. Só para você entender a dimensão. O combustível, hoje eu estava conversando com um empresário, ele é um dos maiores distribuidores de etanol no Brasil. E ele falou para mim assim: ô Machado, eu falei: oi. Ele falou assim: você sabia que o combustível mais caro não é o etanol? Não é a gasolina? Não é o GNV? Eu falei: não. Ele falou assim: o combustível mais
caro que tem é o óleo diesel. Essa mulher, se fosse hoje, ela poderia ser uma sócia proprietária da Petrobras, uma das acionistas. Olha só onde essa mulher chegou por conta de uma. Tem azeite aí? Há quem diga, pastor, que Salomão comprava cavalo tocando por azeite. Há quem diga que quando Jacó fugiu para cá do seu tio Labão, ele fugiu levando a ferida do samaritano, foi curada com a... Quando se ungia rei, profeta e sacerdote, ungia com... O azeite purifica, o azeite paga as contas, o azeite traz prosperidade, o azeite cura as suas feridas, e o azeite unge profeta, rei e sacerdote. Tem azeite aí? Tem azeite aí? Ah, você não dá. Tem azeite aí? Tem azeite aí? Ó! Eu te falei que eles voltavam lá pela terceira para levar os filhos para serem ex. Era lei mosaica. Se alguém tivesse uma conta, morresse, a família daquele que ficou tinha que pagar a dívida. Se não tivesse como pagar a dívida, eles levavam tudo que tinha dentro de... E se aquilo que eles levassem não fosse suficiente para poder pagar, eles voltavam para levar os filhos para serem ex. Fala para quem está ao seu lado, Deus não improvisa. Fala se Deus é a provisão. Fala para ele, o homem age no natural, mas só Deus age no sobrenatural. Pastor, essa semana eu estava aqui na casa da minha mãe, aqui em Ricardo de Albuquerque. Aí eu estava lembrando. Falei, mãe, lembra quando os Paraíba uma vez passou aqui? Ela falou, lembro. Eu tinha a idade de 12 anos. Isso não é bullying não, não sei se vocês lembram. Aqueles camaradas que ficam com um carrinho, 2 rodas de bicicleta, ali tinha penteadeira, ali tinha tábua de passar. A senhora comprava, deu para ver. Uma vez minha mãe comprou, só que não tinha como pagar, ela comprou um tapete, pastor. E os camaradas foram lá na porta para cobrar ela. E ela, quando ouviu a voz, ela falou assim, vai lá e fala que eu não estou. Eu falei, deixa comigo. Falei, moço, a minha mãe mandou dizer que ela não está. A senhora já fez isso, pastor? Aí ele falou assim, eu já sei que ela está em casa, então avisa para sua mãe. Os camaradas só ganham na insistência. Eles não brigam, não discutem, não fazem, é só na insistência. Avisa para tua mãe que semana que vem eu volto. Eu corri lá dentro e falei, mamãe, ele falou que vai voltar semana que vem. Ela falou, então fala para ele que semana que vem eu pago. Eu corri na rua e disse, ei, ela falou que na semana que vem o senhor pode vir que ela vai te pagar. Porque é comum a mãe mandar alguém atender o portão que de menor, sim ou não? Então eu acredito que aquela mulher, quando ouviu alguém chamar na casa dela, falou assim, vai lá atender. E quem é que está na porta dela pela terceira vez? Os credores. Ué, vocês não estão arrumados não, menino? Não. Eu vim levar vocês para serem escravos. E olha para cá. Eu acredito que esses meninos aqui poderiam ter entre 15 ou 16 anos. Aí alguém vai pensar assim, então se trabalhasse mais 2 anos, quando completasse a idade de 18 anos, eles seriam livres? Não. A maior idade para o judeu é 30 anos. Imagina esses meninos terem que trabalhar 14 a 15 anos para pagar uma dívida do pai. Mas eu te falei o quê? Que o altar não toma nada de mim. Na tua maior necessidade, o altar vem te socorro. Eu acredito que eles foram correndo. Mamãe, tem um homem aí querendo nos levar. O que vamos fazer? Ela falou, ei meu filho, fica tranquilo, deixa comigo. Imagina aquela mãe chegando no portão, já com a provisão de Deus na mão, e falou assim, pois não, viemos levar o menino, porque você não vai ter como pagar a conta. Ela disse, ei, o altar não toma nada de ninguém, mas o altar já chegou aqui para me socorrer. E a pergunta daquela mulher é, como vocês querem levar? Trazendo por dias atuais, aceita Pix? Dede! Quer levar em espécie? Porque na minha família, naquilo que é meu, ninguém toca. Ah, você não entendeu, eu vou aplicar. Deus me trouxe aqui para te dizer, ninguém vai tocar no teu chamado, ninguém toca na tua saúde, ninguém toca no teu ministério, ninguém toca na tua empresa. Deus me trouxe aqui para te dizer, ninguém vai tocar naquilo que é seu. Se eu fosse você, já dava um salto dessa cadeira e ficava aplaudindo a Deus de pé. Ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Ninguém vai tocar naquilo que é seu. Se coloca de pé em nome de Jesus.